E dessa união nasce uma criança. Nasce um garoto chamado Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Esse Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aí nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seguidores de Nimrod. Esse Nimrod, cujo nome significa os que se rebelaram, ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler dos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades. Aquela cidade de Nínive, que o Senhor mandou seu profeta ir lá pregar contra ela, Jonas, foi uma das cidades que ele criou. Mas não foi a única. Ele criou diversas cidades. E a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel nasceu aí nesse período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse avanço de Nimrod, como senhor do mundo, já naquela época, construindo as suas cidades, juntando as pessoas em grupos, o que era contrário ao que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e se espalhar sobre a face da terra e povoar a terra, e ele estava fazendo um processo inverso, ajuntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando então a quem ele dizia que era ele próprio, nesse caso o Deus Sol, o astro rei Sol. Ele dizia que era ele próprio. Esse homem, não ficando apenas nas aberrações que fazia, nas idolatrias que promovia, nas orgias que praticava e incentivava, ele se apossou da própria mãe. Ele fez a mãe de mulher dele, Semíramis, essa famosíssima. E Semíramis, então, deteve para si o título de deusa, porque se o marido é Deus, o filho marido é Deus, ela também, como mãe e mulher dele, também ela é uma deusa. E ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de tribo indígena. Isso está na Enciclopédia Britânica. Isso é história, fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, outra parte não. Mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô, chamado Sem, deu cabo dele, matou, espedaçou e separou os pedaços dele. Pô, mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então Semíramis, a sua esposa, mãe, conta uma história. Qual história? Ele não morreu. Ele foi para o lugar dele. Ele é o sol. Olha ele lá. Ele está lá no sol. E nesse meio tempo ela me aparece barriguda. Uma deusa barriguda, Semíramis, grávida, prenha. Como poderia? Se o marido, que é filho, subiu, virou o sol. Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica. Olha, Deus me engravidou. Vou conceber um fruto do Espírito de Deus. E na verdade, ela tinha arrumado um filho fora do casamento. Isso é lógico. Do casamento com o filho, marido. Mas fora desse casamento, porque além de marido e filho, ainda era chifrudo. Essa é a realidade. Resumindo, essa Semíramis não valia nada. Essa mulher terrível, que hoje é homenageada por todo mundo, ela é a mãe das prostitutas, porque foi ela quem, junto com o filho, o marido, fundou a Babilônia. E a Bíblia chama a Babilônia de a mãe das prostitutas. Essa mulher, que é muito homenageada hoje, após a morte do marido e grávida agora, esperando uma criança, dizia que seu filho era o filho de Deus. Colocou nele o nome de Tamuz. A Bíblia fala em Tamuz quando cita uma passagem
em que as pessoas no templo, de costas para Jerusalém, adoravam a Tamuz.